Como desenvolver qualidades cristãs de modéstia e educação nos filhos e em nós mesmos. Hoje vamos estudar o capítulo 25 do livro Orientação da Criança, que vai falar de vida simples. Como nós podemos introduzir na rotina dos nossos filhos uma educação com simplicidade, como fazer isso? E Ellen White traz exemplos. O principal exemplo é Cristo. Cristo viveu aqui na Terra como um homem simples, mas ele era um rei, é o rei, mas ele viveu de forma simples e humilde. E esse exemplo é o que ele quer que a gente transmita para os nossos filhos e para as pessoas. Nesse capítulo chamado Simplicidade, Ellen White ensina que nós devemos educar nossos filhos com a simplicidade natural, com a simplicidade de uma criança, de forma infantil mesmo. Os pequeninos devem ser educados com uma simplicidade infantil, devem ser ensinados a estar contentes com os pequenos e úteis deveres e com prazeres e experiências próprias de cada idade. Não adianta a gente querer colocar situações ou sugerir brincadeiras, estudos para uma criança que não tem maturidade e idade para aquela atividade. Tem que fazer de acordo com sua idade. Ela tem que viver cada fase da sua vida da forma adequada, da maneira adequada. Eu vou ler aqui um trecho que ela diz: quanto mais calma e simples a vida da criança, isto é, mais livre de estímulos artificiais e mais de acordo com a natureza, mais favorável é para o vigor físico e mental, para a força espiritual. Observe, de estímulos artificiais. É isso que ela pede, que a gente eduque nossos filhos. Contato com a natureza da forma mais simples. A gente não precisa inventar coisas. Deixa a criança viver livre de forma simples em casa. A outra forma que ela pede que a gente seja é as crianças mais atraentes. Como são as crianças mais atraentes? O mais importante não é o exterior da criança, ou nós mesmos, adultos ou do jovem. O mais importante é o que está dentro. Não deve encorajar a vaidade louvando seu aspecto, suas palavras ou ações. Tampouco deve vestir-se de maneira cara ou pomposa. Isso alimenta nelas o orgulho e desperta a inveja no coração de seus companheiros. Ensinai às crianças que o verdadeiro adorno não é o exterior. Não adianta a gente ficar embelezando nossos filhos demais, que ele seja o primeiro, o melhor, que seja mais bem vestido. A gente tem que ensinar que o mais importante é o que está dentro, é o que ele é, a educação. O segredo do verdadeiro encanto. Deve-se, isso aqui é um tópico muito importante para as moças, para as adolescentes. Deve-se ensinar às moças que o verdadeiro encanto da feminilidade não consiste apenas na beleza da forma ou do aspecto, na posse de realizações, mas no espírito manso e quieto, na paciência, na generosidade, bondade e na prontidão para fazer algo pelos outros, sofrer por eles. Devem ser ensinadas a trabalhar, a estudar para algum propósito, a viver por algum objetivo, a confiar em Deus e a temê-lo e a respeitar os pais. É isso que deve ser ensinado às moças. Assim, ao avançar em anos, tornar-se-ão mais puras, mais confiantes em si e amadas. Será impossível desprezar tal mulher. Ela escapará às tentações e provas que têm sido a ruína de tantos. Sementes da vaidade. Isso aqui também é super interessante, porque nós, mães, temos o hábito de ficar elogiando a criança demais. Ela diz que é importante, sim, valorizar o que a criança faz, mas não podemos exagerar, extrapolar, senão ela vai se sentir presunçosa. E a pessoa presunçosa é aquela pessoa que se acha melhor que os outros. É a criança que se julga melhor em tudo que faz. Não devemos alimentar esse sentimento de presunção na criança, para não se julgar melhor do que faz. A lisonja e a condescendência alimentam-lhes a vaidade e a obstinação, até que o mais novo, com pouca frequência,
com não pouca frequência, governa toda a família, inclusive o pai e a mãe. Então, cuidado na hora de elogiar demais sua criança, para não achar que ela tem valor maior que os outros. Nós temos que dizer que elas são iguais. Somos filhas do mesmo pai, portanto, temos os mesmos direitos e deveres. Não incentivar o amor ao elogio. Novamente, ela está falando aqui do elogio. As crianças necessitam receber demonstrações de apreço, simpatia e animação, mas se deve ter cuidado de não alimentar nelas o amor ao elogio. Os pais ou professores que tenham em vista o verdadeiro ideal do caráter e as possibilidades de o alcançar não podem acariciar ou estimular o sentimento de presunção na criança. Já falei que presunção é querer ser melhor que os outros, é se julgar melhor, não é nem querer, se julgar que é melhor, se julgar que sabe mais, que pode mais. E este não é uma característica de um caráter bom e puro. Simplicidade no regime alimentar e vestuário. Os pais têm um dever sagrado a cumprir, ensinando os filhos a auxiliarem nos encargos do lar, a estarem contentes com os alimentos singelos e simples, e vestuário limpo e pouco dispendioso. Simplicidade e confiança. Devemos ensinar aos nossos filhos lições de simplicidade e confiança. É o tema do nosso capítulo de hoje. Devemos ensinar-lhes a amar, a temer e a obedecer ao Criador. O que é que você quer que seu filho seja simples? Ensinar a amar e a obedecer ao Criador. Quando a gente tem Deus como nosso maior exemplo, a gente vai valorizar tudo que nós temos aqui, mas de forma igual. A gente não vai querer ser melhor do que ninguém, porque nós estamos sob o domínio de Deus. Nós estamos abaixo de um Deus poderoso. E em todos os planos, devemos ensinar aos nossos filhos lições de simplicidade e confiança. Devemos ensinar-lhes a amar, temer e obedecer ao seu Criador. Em todos os planos e propósitos da vida, deve a sua glória ser considerada suprema. Seu amor deve ser a mola principal de cada ação. Cristo é nosso maior exemplo. Jesus, nosso Redentor, andou na terra com a dignidade de um rei. Era, contudo, manso e humilde de coração. Era uma luz e uma bênção em todo o lar, porque levava alegria, esperança e coragem. Se nós pudéssemos parecer um pouquinho com Jesus, como nós poderíamos ficar satisfeitos com as coisas que nós temos? Nós não teríamos tanto anseio em nosso coração, nós não teríamos tanto apego por coisas difíceis de conseguir, e ficaríamos, como diz Salomão, correndo atrás do vento, de coisas que a gente não necessitaria. Bastaria ter uma vida simples, um lar agradável, limpo, e uma família educada e temente a Deus. É melhor suportar alegremente cada inconveniência do que perder a paz e o contentamento. Melhor ter paz, dormir tranquilo, do que viver em constante preocupação para obter coisas que são desnecessárias. Então, este capítulo falou de simplicidade, educação da criança de forma simples, educar nossos filhos com simplicidade, é ver em nós mesmos humildade e transmitir para eles esta humildade. Nós devemos ser para poder ensinar. E nós devemos ensinar que Deus, Jesus, quando veio aqui, foi simples e humilde. Porque o objetivo de Cristo era ajudar pessoas. Que o nosso objetivo, que tira o foco de nós, e nós possamos ser gentis, educados, a gente ensine com humildade, instrua, eduque, e tudo que a gente vai fazer, praticar, seja com humildade e pensando nas coisas do alto. Este foi o capítulo de hoje, o capítulo 25. No próximo capítulo, a gente vai estudar cortesia e modéstia, é o capítulo 26. Aguardo vocês. Até lá.